Olá, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou bem feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouco sobre a palavra de Deus. Eu estou lendo um livro que é muito interessante e eu quero compartilhar algumas partes desse livro com vocês aí nas nossas devocionais. É o livro do Jerry Bridge, que diz: confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. E olhando para esse livro, ele me despertou a atenção aqui para algo muito importante, que nós às vezes não prestamos atenção. Não é porque nós não estamos vendo que Deus não esteja trabalhando a nosso favor. Deus trabalha nos bastidores e muitas vezes nós nem percebemos. E aí, ao olhar para esse ponto de vista, eu fui levado até o livro de Esther. Você já leu o livro de Esther? O livro de Esther, ele está logo ali depois também de Neemias, né? O livro de Esther é uma narrativa, né? Faz parte dos livros históricos, biblicamente falando. E é interessante que neste livro, ele não tem o nome de Deus explicitamente ali. Você não vê nenhuma vez o nome Deus sendo citado ali no livro de Esther. Mas lendo esse livro aqui, que eu falei para vocês antes, do Jerry Bridge, ele me chama a atenção que, sem sombra de dúvida, um dos motivos pelos quais o livro de Esther é incluído no cânon bíblico é para nos ajudar a enxergar a mão soberana de Deus operando nos bastidores, cuidando do seu povo. Olha que coisa interessante, né? Às vezes nós achamos que Deus nos esqueceu, achamos que Deus não está cuidando de nós, achamos que Deus não está trabalhando a nosso favor, só porque não estamos vendo acontecer algo significativo. Mas veja que no livro de Esther não temos o nome de Deus mencionado uma única vez. Mas esse autor vai dizer que o livro de Esther é a prova viva de que Deus opera nos bastidores cuidando do seu povo. Ele vai dizer que uma das coisas mais espantosas sobre o livro é que o nome de Deus sequer é mencionado, que é isso que eu acabei de dizer. Mas, todavia, o leitor observador enxerga a mão de Deus em cada circunstância. Vê Deus trazendo livramento para o seu povo da mesma maneira que ele cuidou do seu povo lá no Egito, séculos antes, por meio de milagres, por meio das pragas. Deus também estava cuidando do povo ali também, em Esther. Então, ele vai trazer uma ideia de que o clímax do livro de Esther se encontra no capítulo de número 6. Antes dos eventos daquela noite registrados no capítulo, a vida de todos os judeus em todo o Império Persa do Rei Assuero corria perigo devido a um plano diabólico de um homem perverso chamado Amã. E é verdade, ele tinha planejado, queria enforcar Mordecai, queria destruir o povo de Israel, ele queria acabar com o povo judeu. E aí ele tinha traçado o plano. Mas ali no capítulo de número 6, os eventos começam a mudar, chegando ali, por fim, a queda e a morte desse terrível Amã. A salvação física dos judeus e a promoção do Mordecai, que se torna ali um herói na história, né? Para a segunda posição mais elevada no reino, mostra que Deus estava cuidando do seu povo, mesmo que nos bastidores. E uma vez que essa série de eventos registrados em Esther, no capítulo 6, revela a maneira notável como Deus usa soberanamente as circunstâncias mais comuns para realizar os seus propósitos, nós podemos olhar para essas circunstâncias de maneira mais detalhada. Veja lá no capítulo 6, o verso número 1, diz assim: naquela noite o rei não pôde dormir. E aí ele então diz o seguinte: então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. E olha só, no verso 2 está escrito: achou-se escrito que Mordecai
é quem havia denunciado a Bintã e Teles, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei Assuero perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não percebeu nenhuma recompensa. Olha que coisa louca, né? Então, durante aquela leitura, o rei observou logo o que foi dito sobre Mordecai. E Mordecai estava para ser enforcado. Então, considero que precisou acontecer algo espetacular para Mordecai ser livrado da forca, né? E por que o rei não conseguiu dormir naquela noite? É uma pergunta que surge. Por que ele escolheu uma leitura tão tediosa, com fatos e com coisas tão tediosas para ser lido para quem está com insônia? Ele poderia ter escolhido trazer alguém para tocar uma música para ele, uma música médica, levar-se a dormir. Mas não foi isso que ele escolheu. Então nós percebemos nisso Deus agindo. A resposta aqui, ela é clara. A resposta é certeira. É que Deus estava orquestrando soberanamente os eventos daquela noite para salvar o seu povo. Então, quando eu e você estivermos preocupados demais, achando que Deus não está cuidando de nós, achando que Deus não está trabalhando ao nosso favor, nós precisamos lembrar dessa história. Deus está trabalhando nos bastidores. E essa é a segurança de que Deus nos dá, de que Ele trabalha em todos os eventos da nossa vida, que Ele cuida de nós em todas as circunstâncias da nossa vida. E aí nós podemos concordar com o apóstolo Paulo, né? 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Por quê? Porque mesmo quando eu e você não estamos vendo, assim como aconteceu no livro de Esther, que não há o nome de Deus citado uma única vez, Deus estava trabalhando nos bastidores, em favor e para livrar o seu povo. Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Somente confie. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e até lá.